Muito bom dia a todos. Nós vamos estar iniciando a nossa segunda aula de História. Na semana passada vocês já iniciaram o assunto com a professora Mirella, correto? E hoje nós vamos dar continuidade com a aula de número 2. Vocês estão vendo a minha tela? Ótimo, muito bem. Então vamos começar. Na última aula, a professora Mirella, explicou vocês a respeito do mercantilismo, e da colonização da América. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade colonial espanhola e um pouquinho de Brasil e Portugal. Então, quando nós falarmos da sociedade colonial espanhola, pessoal, nós estamos falando da sociedade aqui da América que a Espanha colonizou, tudo bem? Não estamos falando do Brasil, por exemplo, porque naquele contexto o Brasil não foi colonizado pela Espanha, foi colonizado por Portugal. Então, nesse momento aqui, nós estaremos falando das outras regiões, ok? Regiões em que a Espanha colonizou, E aí foi se desenvolvida uma sociedade. Então, vamos lá. A sociedade colonial era composta de 5 grupos de condições distintas, Nós tínhamos chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e negros trazidos como escravos da África, certo? Esses chapetones eram os espanhóis. Olha aqui, os espanhóis, conhecidos como chapetones, ocupavam os postos públicos mais destacados no vice-reino, na igreja e no exército, além de possuírem grandes negócios. Então, quando vocês virem o nome chapetones, aqui na pirâmide social, eles nem colocaram o nome chapetone, eles deixaram os espanhóis. Por quê? Já para vocês saberem que esses chapetones são os espanhóis vindos da Espanha mesmo, certo? Eles não nasceram aqui na América, eles vieram da Espanha, tudo bem? Então eles vão ser aqueles que possuem mais destaque, que vão ficar aí com maior influência. E claro, se você observar pela pirâmide social, você vai observar que os chapetones, que os espanhóis, representa a menor camada social naquele contexto. Em seguida vem os crioulos, olha só. Quem eram os crioulos? Eram os dependentes de espanhóis, porém nascidos na América. Possuíam grandes propriedades e atuavam no comércio ou participavam do cabildo. Cabildo era como se fosse uma reunião da época, como se fosse uma assembleia. Muitos de seus filhos iam estudar na Espanha e, ao voltar, exerciam a carreira de médico, advogado, entre outros, certo? Então, os crioulos, eles são, digamos assim, a gente pode até dizer que são os filhos dos espanhóis, dos chapetones, nascidos na América, certo? Mas filhos de pai espanhol e mãe espanhola, certo? Então, esses são os crioulos, nascidos na América. Depois vem os mestiços, Os mestiços, lembrando que os crioulos também está aqui representado na camada social com a segunda camada menor, Em seguida vem os mestiços, que já começa a ampliar um pouquinho, é o segundo maior, que são os filhos desses espanhóis, pessoal, mas filhos com os índios, filhos de espanhóis com índias, destacavam-se aonde? Ao pequeno comércio, ao serviço doméstico e ao trabalho no campo, como vaqueiros ou administradores de propriedades.
Então esses mestiços é quando esses espanhóis que vieram para cá, esses chapetones, acabaram tendo relação aí com as índias ou com as negras locais, por exemplo, e tiveram aí filhos. Porém, esses filhos não eram considerados crioulos, né? E passaram a se chamar de mestiço. E não tinha também grandes cargos, não tinha grande influência na sociedade. Você vê que eles se limitavam em quê? A se dedicar apenas no comércio, ao serviço doméstico, ao trabalho no campo, correto? E aí vem os indígenas, pessoal. Os indígenas, claro, eram os nativos da terra, aqueles que já estavam na América, que já estavam aqui. A maioria não sabia ler nem escrever. Em geral, não tinha propriedades e trabalhavam na agricultura, nas minas e nas obras públicas. E os negros escravizados na América Espanhola só foram expressivos no vice-reino de Nova Granada e nas ilhas do Caribe, a partir do século XVIII. Os negros, pessoal, são aqueles que vieram da África, claro. Nesse primeiro contexto aqui, os negros não vão ser muitos, né? Quem ainda vai haver mais são os indígenas, mas eles representam a maioria da sociedade se comparados juntos. Olha lá, ó, índios e negros. Então, na sociedade espanhola, na sociedade colonial espanhola, percebemos quem é a maioria? Índios e negros, em seguida de mestiços, e aí os menores da sociedade, crioulos e chapetones e espanhóis. Alguma dúvida até aqui? Ah, meu Deus, tem alguém esperando aqui para entrar. Desculpa, pessoal, é que eu não vi. Normalmente o meu notebook faz um barulho. Hoje ele não ouvi, pelo menos eu não ouvi não. Mas vamos continuar. Depois, você que entrou agora, depois é só você assistir o início do vídeo. Não passou, acho que não passou 10 minutos ainda. Continuando então. Pureza de sangue. Um dos critérios de hierarquização social mais comum na América Espanhola foi o da pureza de sangue combinada com o local do nascimento. Um crioulo, por exemplo, mesmo sendo filho de nobre espanhol, não poderia alcançar os postos mais elevados da administração colonial pelo fato de ter nascido na América. O número de mulheres espanholas vindas para a América era bem inferior ao de homens. Por essa razão, foi bastante comum a união entre espanhóis e crioulos com índias, cujos descendentes eram chamados de mestiço, e também com negras, embora com menor frequência. Essa miscigenação tornava cada vez mais complexa a aplicação dos critérios de pureza de sangue. O que isso significa, pessoal? Significa que pureza de sangue é o quê? Eu sou espanhol legítimo, meu sangue é puro, só eu que posso ter os melhores cargos, só eu que posso ser considerado a melhor camada social, o melhor grupo social, eu sou superior a vocês. Era isso que eles estavam querendo dizer. Porém, como eu li ali, mesmo os mestiços que nasceram aqui já não eram considerados mais puros de sangue, só eram puros de sangue, segundo eles, aqueles realmente, digamos assim, nascidos na Espanha. E para ainda melhorar a situação, né, entre aspas, esses espanhóis, a maioria que vieram para cá, a maioria que veio para cá foram homens. As mulheres vieram em pouca quantidade. Logo, o que vai acontecer? Esses homens vão se coabitar com índias, com negros, entendeu? E aí, surgindo aí novos filhos crioulos. A gente chama isso de miscigenação, mistura das raças. Por isso que nosso país, vamos falar do Brasil agora, por isso que nosso país hoje é tão diverso.
você encontra pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas de vários tipos de cor e de raça e etnia, justamente porque a formação do nosso país foi uma pluralidade de povos, certo? Povos que se relacionaram entre si e tiveram aí descendentes, e esses descendentes tiveram descendentes, né? A não ser que você seja de uma ligação direta de uma etnia, por exemplo, a não ser que você seja um descendente de italiano, que é totalmente branco, do olho azul, né? Como existem algumas regiões que tem, mas se você for olhar direitinho, é muito comum. Eu, por exemplo, eu não sou considerado negro, pode-se dizer que eu sou pardo, mas eu posso dizer que eu tenho uma avó branca e tive uma avó negra. Então, olha a mistura, né? Então percebam que isso é presente até mesmo no Brasil e que ficava cada vez mais difícil essa aplicação dos espanhóis de pureza de sangue. Tranquilo até aqui? Como que funcionavam as atividades econômicas na colônia, pessoal? A mineração foi a principal atividade econômica na América Espanhola, tá bom? Nessas regiões onde a Espanha colonizou. Onde também se instalaram grandes fazendas produtoras de gêneros tropicais e de gado. Então vamos lá. Prata e ouro em abundância. A constatação de que tanto no México como no Peru, essas regiões que vocês estão ouvindo, México e Peru, foram regiões que lá no passado foram colonizados pela Espanha. Por isso que a maioria dos países aqui da América, principalmente Argentina, México, Peru, todos eles falam espanhóis. Justamente por quê? Porque foram colonizados pela Espanha. Então, nesses países aí havia grandes minas, né? E estimulou a cobiça dos europeus. Em 1545 foram encontradas grandes minas de prata em Potosí, lá no Peru. No ano seguinte, os espanhóis encontraram prata em Zacatecas e Guanajuato, ou Guanajuato, porque o J tem som de R, sei lá. No México, das minas, os metais saíam em lombo de mulas, rumo aos portos. Então percebam que esses minerais encontrados aqui, né, esse ouro, essa prata, cobiçaram os olhos desses europeus. E claro, eles vieram tudo para cá, né, para a América, em busca desses minerais. A exploração da América Espanhola, contudo, não se restringiam aos metais preciosos. Eles desenvolveram também, pessoal, criação de gado, cultivo de produtos tropicais, como tabaco, cana-de-açúcar, algodão, anil. O que é anil? Também chamado de índigo, é um corante, é uma tintura importante com uma cor azul própria, né? E o próprio cacau. Então toda essa produção visava o que? Abastecer o mercado espanhol e por meio da Espanha o mercado europeu. Claro, né? Porque a Espanha vinha e abastecia o mercado espanhol. E lá na Europa, o que a Espanha fazia? Revendia, né? Vendia para os demais países da Europa. Como que funcionava a exploração do trabalho indígena, pessoal? Existiam duas formas de exploração do trabalho indígena: a mita e a encomienda. O que significa mita e encomienda? Vamos lá. Mita era uma instituição de origem inca que foi alterada pelos espanhóis. Estes encarregavam os chefes indígenas. Só um minuto. Estes encarregavam, era uma instituição, né? Estes se encarregavam, os chefes indígenas, de quê? De selecionar nas comunidades os homens que deveriam ser encaminhados ao trabalho, principalmente nas minas, onde deveriam permanecer por cerca de 4 meses. Certo? Então a mita vai fazer o quê? Através de chefes indígenas, eles vão selecionando quem deveria ser encaminhado para as minas e lá permanecer por 4 meses. Os mitaios, como eram chamados índios recrutados,
recebiam um pagamento e durante o período de recrutamento só podiam se ausentar do trabalho nas folgas autorizadas. A mita estava em vigor sobretudo da região do vice-reino, no Peru, e foi pretexto para terríveis abusos dos colonizadores no trato dos trabalhos indígenas. Então, essa mita vai ser como se fosse um pagamento pelo serviço, né? Olha aqui, recebia um pagamento e durante o período de recrutamento só podiam se ausentar do trabalho nas folgas autorizadas. Tá? A mita teve em vigor sobretudo na região do vice-reino de Peru. E a encomienda, o que seria? É a instituição que autorizava os colonos a explorar a mão de obra de uma ou mais comunidades indígenas na agricultura ou no trabalho das minas. Por meio de um contrato real, como que era lá? O encomendeiro também obtinha o direito de cobrar tributo dos índios, a serem pagos em espécie ou em trabalho. Em contrapartida, o encomendeiro ficava obrigado a promover a catequização indígena atrelado à sua encomenda. A mão de obra indígena foi a mais utilizada na América Espanhola, né? Essa foi uma das razões pela quais boa parte da população nativa acabou dizimada em poucas décadas. Vamos ver, pessoal, uma explicação mais clara no Google de mita e encomenda para clarear as nossas ideias. Vamos aproveitar, já que a gente tem esse recurso. Olha só. Então, mita e encomenda são dois termos relacionados à América colonial durante a época das grandes navegações. Os europeus encontraram a América e, subjugando os povos nativos do continente, passaram a explorá-lo. Ok. Olha lá, a exploração do trabalho indígena. Mita e encomenda. Ajuda a internet. Vamos. A exploração do trabalho indígena se constituiu na base da exploração da América e utilizou duas formas: a mita e a encomenda. A encomenda foi um sistema criado pelos espanhóis e consistia na exploração de um grupo ou comunidade por um colono, a partir da concessão das autoridades enquanto o colono vivesse. Né? Em troca, o colono deveria pagar um tributo à metrópole a promover a cristianização dos indígenas. Então, o que a gente vê aí? Como se fosse uma troca de serviço. Né? Esse colono, ele explorava um grupo, né? Enquanto o colono vivesse. Né? Então, a encomenda foi um sistema criado pelos espanhóis e explorava um grupo. E em troca, né, esse colono pagava o tributo para promover a cristianização dos indígenas. Já a mita era de origem inca, né, como eu já falei lá, utilizada pela civilização, portanto, antes da chegada dos europeus, e consistia na exploração das comunidades dominadas, utilizando uma parte de seus homens no trabalho nas minas. Então é basicamente isso. A encomenda trabalha com um grupo, explora um grupo, né? Explora um grupo da comunidade indígena, e a mita seleciona essas pessoas para trabalharem nas minas, ok? Vamos continuar aqui então. Colonização inglesa na América. Agora nós vamos falar, pessoal, da colonização dos ingleses e não dos espanhóis. Em geral, a colonização da América do Norte foi compreendida por companhias inglesas, organizada por comerciantes e banqueiros e autorizadas pela coroa.
Deixa eu ver aqui se tem alguém para entrar, porque eu sou ótimo para esquecer. Tá tudo ok, né? Continuando. As principais empresas eram a Companhia de Londres, que tinha o monopólio das regiões localizadas mais ao norte, e a Companhia de Plymouth, que recebeu o monopólio dos territórios mais ao sul. Muitos trabalhadores ingleses migraram para a América do Norte na condição de servos temporários. Em geral, eram pessoas pobres que não tinham. Vamos selecionar isso aqui, ó. Muitos trabalhadores ingleses migraram para a América do Norte na condição de servos temporários. Em geral, eram pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar a viagem rumo à América. Como nas novas terras havia escassez de mão de obra, eles aceitavam trabalhar sem remuneração, em troca do pagamento das despesas da viagem. Normalmente, depois de 7 anos, os servos ficariam livres para trabalhar em seu próprio negócio. Então a gente vê aí, ó, que esses ingleses, pessoal, eles começaram a se organizar na América do Norte. Onde fica hoje? É na região, pessoal, onde hoje são os Estados Unidos, certo? Por isso que os Estados Unidos falam inglês, porque colonizadores que vieram da Inglaterra, que colonizaram essa região, e eles começaram aqui, ó, ao leste, né, na região, com as 13 colônias. Nós temos Nova York, que vocês já ouviram falar, nós temos a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Nova Jersey. É muito comum a gente ouvir falar nessas colônias, que inclusive existe até hoje como um dos estados dos Estados Unidos, certo? Vamos continuar aqui. A primeira iniciativa independente de colonizar a América do Norte ocorreu em 1620, quando 102 ingleses, entre eles muitos puritanos fugidos de perseguições religiosas, desembarcaram de navio, né, e fundaram a cidade de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Eles ficaram conhecidos como pais peregrinos. No rastro desses primeiros colonos vieram outros como franceses, holandeses, irlandeses e alemães, e aí eles formaram as 13 colônias da América do Norte, como eu acabei de mostrar aqui para vocês nesse pequeno mapa, correto? As colônias do Norte e do Centro. O ponto de partida da colonização do Norte foi Plymouth, né? Depois, os colonos se estabeleceram ao longo do rio Connecticut, não sei se é assim que fala, e fundaram New Haven. Apesar de terem sido vítimas de intolerância religiosa na Inglaterra, os puritanos foram extremamente intolerantes com os não puritanos. Olha isso. Os puritanos que vieram da Inglaterra, pessoal, vieram de lá porque foram vítimas de intolerância religiosa. Chegaram aqui, esses puritanos também foram intolerantes com os não puritanos, né, na nova terra, perseguindo diversos grupos. Então, por causa disso, muitas pessoas migraram mais para o norte, fundando novas colônias. As colônias do norte ficaram conhecidas como Nova Inglaterra. No centro, colonos fundaram Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. O clima do norte e do centro, com invernos rigorosos, dificultou a implantação de uma agricultura de produtos tropicais, como foi feito na América Portuguesa. Assim, os colonos desenvolveram desde cedo o comércio, as manufaturas e a atividade pesqueira. A agricultura das colônias do norte e do centro tinha uma base familiar. Na região predominou a pequena propriedade trabalhada pela própria família, e em alguns casos por servos temporários. Os produtos cultivados abasteciam o mercado interno. Então isso aqui a gente viu, ó, falando a respeito das colônias do norte e do centro, né? Dizendo que a agricultura lá era de base familiar, né? Que trabalhavam entre famílias, né? E em alguns grupos, alguns servos temporários, né? E desenvolveram ali o comércio, manufatura. O que seria manufatura? Como se fosse tudo que é produzido com a mão, né?
o trabalho, digamos, dos artesãos, né, que produziam manualmente os produtos a serem vendidos. E também a atividade pesqueira. Vou até selecionar aqui para a gente entender, para a gente ver que esses colonos desenvolveram aí, desde cedo esse tipo de atividade. E aí as colônias do sul, pessoal. Para a Inglaterra, as terras mais interessantes se localizavam aonde? No sul. As colônias do sul produziam principalmente o quê? O que produziam no sul? Algodão, tabaco. Quem não sabe, o tabaco é o que faz, é o que fabrica o cigarro, né? Arroz e o índigo, que eu já citei acima o que é, né? Como se fosse um corante. Artigos valorizados no mercado europeu. O cultivo era realizado em grandes propriedades agrícolas monocultoras, ou seja, que se dedicavam à produção de um único artigo. Então, quando vocês ouvirem falar de propriedades agrícolas monocultoras, eu estou falando de uma propriedade que produz apenas um tipo de agricultura, certo? Então, a mão de obra utilizada era predominantemente escrava, abastecida pelo tráfico de escravos africanos. Olha aí, também, pessoal, nós vamos ver aí também sendo utilizado a escravidão negra para mão de obra, certo? A produção sulista de gêneros subtropicais era vendida sobretudo para a Europa, por meio das companhias inglesas do comércio. Então, tudo que era produzido aí no sul ia para a Europa, né? E lá na produção inglesa do comércio, na Companhia Inglesas do Comércio. Como existiam alguns negócios comuns entre os produtores do sul e a Inglaterra, houve uma aproximação maior das colônias do sul em relação à metrópole, sem que isso reduzisse a autonomia na região. Então, resumindo isso daí, toda colônia tinha dependência da Inglaterra, porém as colônias mais do sul, as regiões do sul, tinham uma aproximação maior, né, com a metrópole, no caso dos Estados Unidos aí, né, dessas colônias, é a Inglaterra. Então, tanto das colônias e do norte e do centro quanto no sul, a colônia não era controlada diretamente pela monarquia britânica. As companhias do comércio tinham razoável autonomia. Também não havia um comando único sobre as colônias. Elas eram totalmente independentes uma das outras. Deviam obediência ao Estado inglês, mas dispunham de relativa autonomia na sua organização e nas decisões políticas que tomavam. Isso é importante. Por quê? Todas as colônias inglesas aqui da América do Norte deviam obediência ao Estado inglês, né? Ou à monarquia britânica. Quando eu falar em monarquia britânica, eu estou falando da Inglaterra, tá, pessoal? Então, mesmo eles devendo obediência ao Estado inglês, essas colônias possuíam relativa autonomia, né, em sua organização e nas suas decisões políticas. Em alguns lugares, em algumas colônias, elas eram um pouco mais independentes uma das outras, certo? Isso vai ser fácil para daqui mais um tempo haver aí a independência dessa região. Vamos finalizar aqui logo com as colônias francesas e holandesas. Então nós vamos ver, franceses e holandeses criaram no século XVII a Companhia do Comércio, cujo objetivo era estimular a ocupação de terras americanas. Então, dessa maneira, eles buscavam usufruir do vantajoso. Os franceses ocupavam a região que hoje corresponde ao nordeste do território canadense, né? Acima dos Estados Unidos, pessoal, possui o Canadá, que era uma região um pouco mais lá ao norte, no nordeste, né? Onde os franceses ocuparam, tá? Onde os franceses colonizaram lá, fundando a cidade de Quebec. Então, a principal cidade dos colonos, a principal atividade desses colonos era o quê? A caça de animais, a obtenção de pele, a agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência é quando você produz somente para sua sobrevivência. Posteriormente, eles ocuparam
a foz do rio Mississippi, fundando ali a colônia da Louisiana, que mais tarde faria parte do território estadunidense, né? Eles dominaram uma região que futuramente seria pertencente aos Estados Unidos. E a Holanda? A Holanda, por intermédio da Companhia do Comércio das Índias Orientais, controlou a Holanda, vou marcar aqui, ó, a Holanda controlou grande parte do comércio dos produtos coloniais, transformando-se no século XVII em grande potência marítimo comercial na Europa. Eles eram interessados no domínio colonial americano. Os holandeses fundaram em 1623 um povoado chamado de Nova Amsterdã. Quem não sabe, lá na Holanda possui uma cidade de Amsterdã. E aqui eles criaram um povoado que chamaram de Nova Amsterdã, que tempos depois passou ao domínio inglês e se transformou na cidade de Nova York. Então, vou marcar isso aqui, ó. A cidade de Nova York, que é muito conhecida hoje, no passado foi dominado pelos holandeses e foi chamado de Nova Amsterdã. Todos os franceses, tanto os franceses quanto os holandeses, fundaram colônias também nas Antilhas, e na região das Guianas. As Guianas, pessoal, é aqui um pouco acima do Brasil. Se vocês pegarem o mapa do Brasil, vocês vão ver que acima do Brasil aqui, nós temos, aqui na América do Sul, a Guiana Francesa, e foram regiões em que esses franceses também colonizaram. Ocuparam ainda temporariamente parte do território da América Portuguesa, como Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Nessas regiões do Brasil, eles também ocuparam por um período temporário, claro, que vocês verão ainda ao longo do ano, principalmente em Pernambuco. A Holanda foi muito importante no Brasil, aqui na história do Brasil, porque a Holanda se instaurou em Pernambuco, e vai desenvolver aqui, junto aos pernambucanos, o crescimento da produção da cana-de-açúcar, que não é um assunto para agora. Enfim, a colonização portuguesa na América, o encontro entre dois mundos. Vocês querem parar um pouco para beber uma água, pessoal? A gente já está indo para a parte final. Ou quer que corta direto? Para a gente acabar logo. Podemos ir? Eu sei que tá bem teórico, mas é porque a gente tem que seguir, com a parte das explicações. E aí depois, se você tiver dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, fala, professor, eu não consegui entender aquilo que o senhor explicou lá, não ficou claro para mim. Porque assim eu vou falando e é muita informação. E às vezes a gente acaba dando mais informação em 40 minutos de aula aqui no Google Meet do que em sala de aula, numa aula de 50 minutos. Que às vezes numa aula de 50 minutos eu falo só sobre um assunto, tá? Só que como isso fica gravado para vocês, depois vocês olhem de novo, pega, assiste pedaço por pedaço para vocês entenderem aos pouquinhos, tá bom? Então vamos lá. A colonização portuguesa, o encontro de dois mundos. Os primeiros contatos entre portugueses e nativos americanos, ocorrido entre o final do século XV e o final do século XVI, foram relativamente pacíficos. Pessoal, se alguém disse para vocês que o primeiro contato de português e índio foi em guerra, mentiu. Primeiro momento em que o português chega no Brasil e encontra esse povo diferente, esse povo praticamente nu, esse povo de forma diferente de falar e lidar e se portar, eles não vão chegar atacando. Eles vão chegar primeiro curioso, eles vão chegar primeiro querendo, peraí, quem são esses povos? Então vai ser um primeiro contato pacífico, cauteloso, calma. Apesar do estranhamento causado pelas diferenças entre ambos em relação ao aspecto físico e aos costumes. Então, apesar dessa diferença, a primeira coisa que os portugueses vão fazer é chegar bem discreto, vai dar presentes para esses índios. Que tipo de presente? Roupas, espelhos,
objetos das mulheres, né? Objetos que elas utilizavam. Então percebam que esses índios, né, vão pela primeira vez ver tipo de objetos que nunca viram e vão ficar ali maravilhados. Então a exploração dos portugueses, os exploradores portugueses não encontraram ouro ou pedras preciosas em suas primeiras incursões à América. Claro, pessoal, por quê? Qual era o objetivo das grandes navegações? Era justamente ir em busca de novas terras e em busca de metais preciosos. Quando esses exploradores chegam no Brasil, aqui na região do Brasil, eles não vão achar mina ainda, eles não vão achar ouro ainda. Então, o que a coroa vai fazer? Eles, para garantir seus domínios no Oriente, né, o que ele procurou fazer devido à falta desse ouro, né, por não ter achado? Então ele vai procurar garantir o domínio no Oriente, né, principalmente nas lucrativas rotas de comércio nas Índias. Então, nesse primeiro contexto, o que eles vão fazer? O primeiro produto explorado, porque eles queriam usufruir de alguma coisa da terra, né? Então eles vão se apropriar do pau-brasil. E sua exploração foi declarada o monopólio da coroa, que transferia os comerciantes portugueses em troca de pagamento de taxa. O pau-brasil era adquirido por meio do escambo, em relação ao comércio simples, pelo qual os portugueses forneciam produtos aos indígenas, em troca de seu trabalho na exploração do pau-brasil. O que vai acontecer? Primeiro contato desses portugueses foi pacífico, foi um contato pacífico, certo? Olha aqui, os portugueses dando vários presentes, digamos assim, para esses índios. Em seguida, quando eles precisaram de explorar o pau-brasil, que era uma árvore nativa aqui da América, aqui do Brasil, eles precisavam de mão de obra, eles precisavam de alguém para trabalhar. E tentaram escravizar esses indígenas. Pessoal, só que o índio não estava acostumado com esse tipo de trabalho. Ah, professor, então o índio era preguiçoso? Não! O índio tinha sua forma de trabalho, mas ele trabalhava do jeito dele, da maneira dele. Então, quando esse português ele tenta explorar esse trabalho desse índio, agora começa a pôr as garrinhas de fora, esse índio passa a não render bem, porque o índio não sabe trabalhar no mesmo nível que os escravos trabalham, certo? E aqui ainda nós não vamos ter a presença de negros, os negros vão vir em seguida. Então o que eles vão fazer? Eles passam a trabalhar por meio do escambo. O que seria isso? Os portugueses forneciam produtos a esses índios em troca do seu trabalho, como se fosse uma motivação para que esses índios trabalhassem na exploração, na extração do pau-brasil. Certo? Os indígenas cortavam a madeira e a transportavam até as caravelas portuguesas. O primeiro desastre ecológico ocorrido em nossa terra foi o enorme desmatamento provocado pela retirada de toneladas de pau-brasil da Mata Atlântica. Então, o primeiro desastre ecológico foi com esse desmatamento que aconteceu. Finalizando, a coroa decide então colonizar o Brasil. A presença constante de outros europeus no litoral brasileiro, também interessados em explorar o pau-brasil, começou a preocupar a coroa portuguesa. Então, pessoal, o que acontece? Outros europeus começaram a vir também para o Brasil. Então a coroa portuguesa ficou preocupada. Então, para garantir a posse e a defesa da colônia, fortes e feitorias foram construídos em vários pontos do litoral. O que seriam esses fortes? Era como se fosse uma fortaleza, pessoal. Não sei se vocês já foram em grandes capitais. Em grandes capitais do Brasil, existe como se fosse uma torre, e naquela torre, normalmente bem no litoral mesmo, naquela torre tinham canhões, né, que a gente chamava de forte. Por quê? Caso eles vissem algum povo inimigo chegando, eles ativavam os canhões para impedir que esses povos chegassem aqui no litoral brasileiro. Outro fato que acelerou o processo de colonização do Brasil foi a perda do monopólio do comércio das especiarias orientais por parte da coroa portuguesa para holandeses e espanhóis. Ou seja, Portugal não era mais Portugal
que mantinha os comércios, o comércio com as especiarias lá do Oriente, né? Eles viram que holandeses e espanhóis também queriam o comércio dessas especiarias. O que são especiarias mesmo? Temperos, né, que não tinha na Europa. Tanto é que foi por isso que eles saíram da Europa também, que eles queriam uma nova rota para as Índias. Eles queriam encontrar novas terras e queriam encontrar nova rota para as Índias, porque lá eles tinham essas especiarias que não tinham na Europa. Então, quando os portugueses viram que holandeses e espanhóis também estavam nessa busca, nessa corrida, né, das grandes navegações, então isso fez com que Portugal colonizasse de fato o Brasil. A ocupação do território garantiria não só a defesa da colônia, mas também a exploração de riquezas e compensariam a diminuição dos lucros no Oriente. Os portugueses tinham desenvolvido nas ilhas atlânticas o cultivo da cana-de-açúcar. Essa lavoura oferecia bons lucros, isso é importante. Essa lavoura oferecia bons lucros, pois o açúcar era muito valorizado pelas elites europeias daquela época. O litoral nordestino oferecia as condições ideais para o cultivo da cana-de-açúcar. Olha aí, pessoal. Em seguida, após a exploração do pau-brasil, eles então, ainda não encontrando ouro, o que eles passam a cultivar? A cana-de-açúcar. Porque aí eles refinavam a cana-de-açúcar. Todo mundo sabe, pessoal, que o açúcar, né, o açúcar que você compra e leva para tua casa, ele é produzido da cana-de-açúcar, né? Então, naquele tempo, na Europa, o açúcar que era feito lá era proveniente da beterraba. Então, o açúcar da cana-de-açúcar era muito melhor. Então, o que eles fizeram? Vamos produzir açúcar aqui no Brasil e mandar para a Europa e lá a gente vender para toda a Europa, certo? E aonde era melhor para esse cultivo de cana-de-açúcar? No litoral nordestino. Por quê? Possuía um clima quente e úmido e a presença do solo massapê. O que é esse solo? É um tipo de solo de cor bem escura, quase preta, encontrado na região litorânea do Nordeste brasileiro. O massapê é um solo muito fértil e, portanto, excelente para a prática da agricultura. No período colonial, foi muito explorado na agricultura de cana-de-açúcar. Assim, pessoal, a partir de meados do século XVI, o açúcar tornou-se o principal produto de exportação da América Portuguesa. Fechamos? Então vamos exercitar os nossos conhecimentos. Número 9. A sociedade colonial espanhola era composta de 5 grupos de condições distintas. Escreva cada um deles. São aqueles grupos, pessoal, que eu expliquei que estava lá na pirâmide da sociedade colonial espanhola. Aí vem, número 10. Aqui na número 9 você só vai dizer quais são esses 5 grupos. Na número 10 você vai dizer quem eram os crioulos. Número 11. No período colonial espanhol, a atividade econômica que teve maior destaque foi no período colonial espanhol, da Espanha. Qual foi o maior destaque da atividade econômica? Pau-brasil, eu estou falando da Espanha aqui. Mineração, cana-de-açúcar ou café? Volta lá no texto que fala sobre a colonização espanhola. Número 12. Quais as 2 formas principais de exploração de trabalho indígena destacadas nesse período na colonização espanhola? As 2 formas de trabalho espanhol, pessoal, de exploração do trabalho indígena, que inclusive foram aquelas que nós pesquisamos no Google, que eu abri aqui para vocês. Quais são? Número 13. A colonização da América do Norte foi empreendida por companhias inglesas, organizada por comerciantes e banqueiros e autorizadas pela coroa. Diante dessa premissa, podemos destacar quais companhias? Quais foram as companhias da América do Norte, pessoal? Né? Quais foram as companhias organizadas por comerciantes e banqueiros e autorizadas pela coroa? Lá na América do Norte, que nós citamos lá. Marca a opção aí. 14. Bom, como que faz a número 14? Preste atenção. Observe as colunas abaixo. Nós temos aqui, ó, na coluna da esquerda,
Número 1, número 2, número 3. Colônias do norte, colônias centrais e colônias do sul. E na coluna da direita nós temos letra A, B e C. Na letra A está falando monocultura baseada em produtos tropicais de exportação para a Europa e utilização da força de trabalho escrava africana. Letra B, caracterizada pela policultura e pela produção da manufatureira, fomentando o mercado interno. E letra C, dinamismo econômico com importantes centros comerciais aliados a uma tolerância religiosa. Bom, qual das alternativas abaixo relaciona corretamente as duas colunas? Aí você vai comparar. Se você acha que é a letra A, você compara a letra A. A letra A diz que o 1 relaciona com a letra B. Colônia do Norte relaciona com a letra B. Será que é isso mesmo? Leia e faça a comparação. Na letra A ainda diz que o 2 relaciona com a letra C. E na letra A ainda diz que o 3 relaciona com a letra A. Se tiver algum aqui que tiver errado, não é a letra A. Então pula para a letra B. E faz a mesma comparação. Se tiver algum aqui que está errado, não é a letra B. Pula para a letra C. E faz a mesma comparação. E assim você vai comparando. Aquele que você vê que as três relações estão corretas, aí você marca a opção. Tudo bem, pessoal? E a número 15 aqui, vocês vão definir o que é escambo, como diz lá na matéria da exploração portuguesa aqui na colônia portuguesa aqui no Brasil. Tudo bem? Finalmente finalizamos. Ah, meu Deus, perdi a conexão. Enfim, nós perdemos a conexão, mas a aula ficou gravada. Eu vou finalizar aqui. Tá? Provavelmente foi algum problema da minha internet. Eu vou finalizar aqui, mas como eu gravei, você que faltou terminar, é só vocês assistirem ao vídeo da parte até onde vocês assistiram, ok? Então assistam ao vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, é só vocês me perguntarem no WhatsApp, eu vou estar disponível aí para vocês, ok? Muito obrigado.